Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da primeira semana da imunoterapia. A aula de hoje é sobre a imunidade adaptativa celular e será apresentada por mim, Heloísa Brandi. E eu sou a Isadora e essa então é a nossa terceira aula da semana da imunoterapia. Então, primeiro iremos abordar um aspecto da aula anterior, que é sobre as diferenças entre imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata, como vocês podem ver aqui, ela é composta por barreiras físicas, como a pele, que é uma barreira epitelial, barreiras celulares, como os fagócitos, células dendríticas e células NK, e alguns tipos de moléculas, como no caso o sistema complemento. A imunidade inata, ela é responsável pela primeira resposta do sistema imune após ocorrer a infecção por um patógeno. O patógeno é algum tipo de micro-organismo que ele pode infectar o nosso organismo e pode desenvolver uma doença. Bom, o que acontece é que em alguns casos a imunidade inata ela não é suficiente para conter a infecção, né? E é por isso então que a gente também possui outro tipo de imunidade, que é chamada imunidade adaptativa. Então, algumas das características da imunidade adaptativa é que ela é mais específica e também mais duradoura do que a imunidade inata. E além disso, talvez a questão mais importante é que ela gera memória imunológica. E o que é isso, né? Memória imunológica se refere então quando a gente tem uma reinfecção pelo mesmo patógeno e um tempo depois, as nossas células elas vão saber, né, como vão atacar esses patógenos. E aí vai gerar então uma resposta que seja mais rápida, né, para conter essa doença. E a imunidade adaptativa, então, ela é dividida em imunidade celular e humoral. A imunidade celular, então, a gente vai apresentar hoje na aula para vocês, e a imunidade humoral ela vai ser apresentada por outros colegas amanhã, na próxima aula. Então, começando com a imunidade adaptativa celular, a principal característica desse tipo de imunidade é que ela é mediada por células, mais especificamente por linfócitos T, e ela é responsável por eliminar patógenos que estejam inacessíveis aos anticorpos. Quando a gente é infectado por algum tipo de micro-organismo, eles podem ficar extracelulares ou intracelulares. Bom, e a gente trouxe aqui então um esquema para explicar para vocês como isso de fato acontece, né? Então aqui a gente tem uma célula que foi infectada por vírus, ou seja, esses vírus eles estão intracelulares, né? Estão dentro das células. E o que acontece é que quando estão gerados e secretados anticorpos específicos contra esses vírus, eles não conseguem atacar, né, esses micro-organismos pelo fato dessa célula conter barreiras, né, como a membrana celular, enfim. Então é aí que a imunidade celular age, né, nesse caso que os anticorpos são inacessíveis. Então os principais componentes celulares da imunidade adaptativa celular são os linfócitos T. Iremos agora apresentar alguns tipos para vocês. O primeiro é o linfócito TCD8, que ele é também chamado de linfócito T citotóxico. O principal mecanismo de ação para a eliminação dos patógenos é através da secreção de granzimas e perforinas. Elas são proteínas que ativam a apoptose celular, ou seja, a morte celular programada. Além desse tipo de mecanismo, nós temos outro que é o mecanismo Fas-ligante, que é o mecanismo de interação membrana do linfócito T com a membrana da célula infectada. E ela possui ação direta sobre células infectadas, tanto os fagócitos como outros tipos celulares. Bom, outro componente então são os chamados linfócitos TCD4, que também são conhecidos como auxiliadores. Essas células, elas funcionam, né, elas agem a partir da secreção de citocinas. E o que são essas citocinas? São proteínas chamadas mensageiras que têm como principal função fazer a comunicação entre as células. Então, essas células se comunicam, elas lançam sinais de alerta através dessas citocinas. E os linfócitos CD4, então, eles agem não diretamente sobre as células que estão infectadas, mas sobre essas células que fagocitaram esses patógenos. Outro tipo de linfócito TCD4, que é importante na resposta imune adaptativa celular, são os linfócitos T reguladores. A principal característica é que eles têm ações imunossupressoras. Por que esse tipo de linfócito é importante? Porque após a infecção ocorre uma resposta imune exacerbada. Isso, em algum momento, ele tem que cessar. Então, a importância dele é fazer, os nossos micro-organismos já foram eliminados e agora a gente precisa voltar ao nosso estado de descanso.
e então elas reprimem a resposta imunológica que está acontecendo. Bom, então agora que a gente apresentou os principais componentes da imunidade adaptativa celular, a gente vai apresentar cada uma das etapas dessa resposta, né, Elô? Bom, então vamos começar pelo processamento de antígenos, né? Então, num primeiro momento, essa célula chamada de APC, célula apresentadora de antígeno, ela vai entrar em contato com o vírus e esse vírus, então, ele vai ser internalizado, ou seja, ele vai ser endocitado e ele vai ficar, então, dentro do citoplasma da célula, né? Como apresentado aqui. Esse vírus, então, tendo entrado, ele vai ser processado, ou seja, as proteínas desse vírus vão ser separadas e depois vão ser fragmentadas e vão dar origem, então, aos chamados antígenos. Esses antígenos, então, eles vão ser levados até a superfície da célula, até a superfície dessas células e vão, então, se acoplar numa molécula chamada de MHC. E a partir daí, então, que vai ser lançado o sinal de alerta, né, de que o corpo, de que essas células, então, foram infectadas e tem dentro de si um organismo estranho. Então, a apresentação de antígenos ocorre a partir dessa proteína, que ela é expressa na superfície das células e ela é acoplada com esse vermelhinho aqui que é o antígeno. Essa molécula ela é chamada complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC. Existem dois tipos de MHC. O MHC de classe 1, que é responsável por mostrar esse antígeno para os linfócitos TCD8, e o MHC classe 2, que é responsável por apresentar esse antígeno para os linfócitos TCD4. Bom, então após essa célula internalizar o vírus ou a bactéria, fazer o processamento desse micro-organismo e apresentar na sua superfície esse antígeno, essa célula PC, né, essa célula apresentadora de antígeno, vai procurar uma célula para reportar esse sinal de alerta, que é o linfócito T naive. Eles são chamados de naive pelo fato de que até então eles não tiveram contato com nenhum antígeno. E então, nesse momento, o linfócito vai interagir diretamente com essa molécula chamada de MHC, vai perceber que existe um sinal de alerta e ela vai se tornar então o chamado linfócito T efetor. E aí que vai começar a atividade dessas células, né, Elô? Isso mesmo, Isadora. Então, após os linfócitos T entrarem em contato com o antígeno, ocorre a ativação desses linfócitos. E essa ativação, ela só ocorre por causa de uma proteína, que é essa daqui, que se chama TCR, ou receptor de células T. Assim como nas células dendríticas nós temos o MHC para apresentar esse antígeno, o receptor de células T fica na superfície celular dos linfócitos T e é responsável pelo reconhecimento de antígenos. Assim que os linfócitos T recebem essa mensagem, está acontecendo algo estranho no organismo, vamos ter que agir. Então, essas células elas ativam a resposta imunológica. Essa ativação é responsável por disparar diversas sinalizações intracelulares para a proliferação dessas células específicas ao antígeno. Bom, então após esses linfócitos terem recebido o sinal de alerta e terem se ativado para iniciar de fato essa resposta imunológica, essa etapa é chamada de expansão clonal. Então, o que acontece? Essas células, os linfócitos, tanto o CD4 quanto o CD8, vão se multiplicar, vão se proliferar muito, né? Assim como mais soldados vão ser integrados ao exército para que elas possam combater esse patógeno, né? Que está ali está causando uma infecção e deixando o organismo doente. Então, cada uma dessas células que se multiplica é chamada de clone, e esses clones eles são específicos contra esse antígeno que está causando a infecção. Após toda essa ação do sistema imunoadaptativo, então as células, os linfócitos T combatem os patógenos e, como foi falado anteriormente, elas precisam voltar ao seu estado basal. Então elas precisam retornar ao estado basal do sistema imune. E isso ocorre após eliminar os invasores. Então os linfócitos TCD4 e TCD8, que uma vez ativaram, proliferaram e combateram esses invasores, eles vão regredir e muitos deles vão morrer. Sim, eles nascem, trabalham e morrem. Mas ainda temos uma esperança, não é mesmo, Isadora? É verdade. Esses linfócitos que sobraram, né, após a resposta imunológica e ao o processo de homeostasia, são chamados então de células de memória, né? Esses linfócitos, então, eles receberam a informação, eles aprenderam como combater a infecção e eles respondem, então, mais rápido a uma possível reinfecção.
Então, eles são conhecidos como células sábias. Exato, sabedoria é tudo na vida. Verdade. Então aqui nós trouxemos um resumo de como acontece a infecção, o processamento de antígenos, para ficar mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Então aqui nós temos um bebê, porque os bebês geralmente têm pouca apresentação de antígenos, eles não foram expostos aos micro-organismos, e nós trouxemos como exemplos vírus ou bactérias. Então vírus ou bactérias entram em contato com o organismo desse bebê e ocorre a infecção. Bom, então como a gente já conversou anteriormente, esses vírus vão entrar em contato, né, com o nosso organismo e vão ser capturados então por essas células apresentadoras de antígeno. Essas células então vão reconhecer que é um organismo estranho, vão fazer o processamento desse antígeno e vão apresentar na sua superfície. Essas células então vão de encontro aos linfócitos T naive, tanto CD4 quanto CD8, e vão fazer então essas células reconhecerem que elas estão infectadas e que elas precisam de ajuda. E aí, então, que elas vão ser ativadas. Isso, Isadora. Então, após as células serem ativadas, ocorre a expansão clonal. Então, há a proliferação desses clones, que são específicos aos antígenos. E agora a gente vai mostrar para vocês o que cada tipo de linfócito vai fazer após reconhecer esse antígeno. Então, as células, aqui os linfócitos TCD8 ativados ou linfócitos T citotóxicos, eles percebem que existe uma célula infectada ali próximo a ele. Então, ele entra em contato, através do TCR, com o antígeno que a célula infectada está mostrando para ele. Após isso, ocorre a sinapse imunológica, que nada mais é que esse espaço que fica entre a célula infectada e o nosso linfócito T. O linfócito TCD8, ele secreta perforinas e granzimas. As perforinas, elas são responsáveis por perturbar a membrana da célula infectada para que as granzimas consigam acessar com maior facilidade o interior dessa célula e disparar cascatas de apoptose. Então, significa que essa célula vai morrer. Então, tem uma morte celular programada. Esse é o principal mecanismo de ação dos linfócitos T citotóxicos. Porém, há um outro tipo de ação que é através do contato membrana-membrana. Então, os linfócitos TCD8, eles expressam uma proteína que se chama Fas ligante. Ele é ligante porque ele liga com a proteína Fas, que é da célula infectada. E, após essa interação, de novo são disparadas informações intracelulares de morte celular ou de apoptose. No entanto, essa interação aqui às vezes não ocorre, porque nem todo tipo de célula infectada ela possui a expressão desse Fas. Sendo assim, então, as perforinas e as granzimas as principais fontes de morte celular das células infectadas. Então, célula morreu. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho então como que as células TCD4, né, agem sobre as células infectadas. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que elas são chamadas de células auxiliadoras e agora a gente vai ver o porquê disso. Bom, então após esses linfócitos CD4 terem sido ativados, eles vão produzir e secretar as citocinas, que são aquelas proteínas mensageiras que eu também comentei com vocês anteriormente. Essas citocinas, elas vão de encontro às células fagocíticas, representadas aqui então por macrófagos e células dendríticas, e essas citocinas vão potencializar a atividade dessas células. Porque na verdade o que acontece? Essas células fagocíticas que internalizaram os micro-organismos, elas possuem naturalmente a capacidade de destruir os patógenos. No entanto, essas células, esse linfócito CD4, ela vai potencializar a atividade dessas células, fazendo então com que elas possam destruir os patógenos que estão dentro delas. Essas citocinas, além de serem específicas aos fagócitos, elas também são responsáveis pela ativação dos linfócitos B. Então, esses linfócitos B, eles vão ser potencializados a produzirem anticorpos e secretarem esses anticorpos específicos aos micro-organismos, mas também de linfócitos TCD8 a reconhecerem essas células infectadas e fazerem, então, o seu mecanismo de ação e a morte celular. Bom, então após esses linfócitos TCD4 e CD8 terem sido ativados, terem proliferado, terem agido sobre as células fagocíticas, elas precisam então retornar ao seu estado de repouso. E aí que entra então os linfócitos T regulatórios. A partir então da secreção de citocinas chamadas imunossupressoras, elas vão reprimir
esses linfócitos, né, fazer com que eles reprimam, né, eles de fato vão morrer e irão sobrar então alguns linfócitos que vão ser os chamados linfócitos com memória imunológica. Esses linfócitos, como a gente já mencionou anteriormente, eles vão ter uma maior capacidade de reconhecer e de combater uma nova infecção por esses mesmos micro-organismos. Então, pessoal, é isso. Estamos finalizando mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica à disposição para tirar dúvidas e se vocês tiverem comentários também. A gente agradece a atenção de vocês e estamos à disposição.